Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. São os 3 tesouros, as 3 joias, Buda, Dharma e Sangha. Buda, o ser iluminado, aquela que acorda, que desperta. Dharma é a lei verdadeira e Sangha é a comunidade, as pessoas que praticam juntas e tornam possível que os ensinamentos de Buda cheguem até nós, estejam vivos. Então, na verdade, são 3, mas são um só. É um círculo de interdependência, um não existe sem o outro. Não existe um Buda sozinho, não existe o Dharma voando pelo ar e não existe uma Sangha que seja desconectada com o que a gente vai chamar do Dharma de Buda. Então, a Sangha é aquela que pratica o Dharma de Buda, que são os ensinamentos deixados pelo mestre original chamado Shakyamuni Buda. Essa semana eu estou com um trabalho muito interessante, dei uma fugida de um retiro, eu estou num retiro agora, é um retiro de uma semana, 7 dias, do dia 12 até o dia 18, onde eu estou fazendo o que se chama transmissão do Dharma. Tem alguns alunos que estão comigo alguns há 20 anos e que já são professores da nossa ordem e eu estou então autenticando que eles podem ser considerados realmente mestres. Mestres não, são professores, pessoas que podem começar a dar ensinamentos autorizadamente. A monja Reishin, que está comigo há 18 anos, há muito tempo ela já é a facilitadora do nosso curso de introdução ao Zen Budismo, que acontece às terças-feiras no Zendô. A gente vai ter novas turmas, se você estiver interessado em fazer. A nova turma vai começar em começo de agosto, é a primeira terça-feira de agosto. Você terá que escrever para o zendobrasil@gmail.com se tiver interesse. Eu tenho um pedido muito especial de Fortaleza. Alô, Fortaleza, vocês estão aí? Alô, Ceará. Alô, meu povo bonito desse Nordeste brasileiro, Norte e Nordeste tão querido. Eu vou estar com vocês no dia 24 de agosto, no Hotel Vila Galé. Tem também uma atividade no teatro, mas essa parece que já lotou. O Vila Galé, no dia 24 de agosto, ainda tem lugar. Então, se vocês quiserem, venham me ver. A gente se encontra pessoalmente, tá bem? Tem sido uma alegria aqui saber que tem pessoas. Hoje me falaram de uma jovem da Holanda que manda mensagem. Estamos recebendo mensagens aqui do mundo todo através do Face Live. Saber que tanta gente está interessado em autoconhecimento. Em um autoconhecimento zen que transcende o eu. Não é eu conhecendo a minha historinha pessoal. A minha historinha pessoal é uma parte pequena da minha mente, da mente humana, da mente grandemente, onde tudo está incluído. Então não pare na sua historinha. Ela é um detalhe, mas comece a perceber como é que funciona a mente. Quem é você? O que é você? Como é que você funciona? Por isso que a gente faz zazen. Zazen significa meditar, sentar em silêncio. Olha lá, na rádio é proibido fazer silêncio. A gente quer que você fique em silêncio, com a coluna erecta, com a cervical alongada, fazendo uma respiração consciente. Ao inspirar, sabe que está inspirando, ao expirar, sabe que está expirando. Hoje conosco veio me acompanhando aqui a Ronin, ela é uma praticante leiga de Ribeirão Preto, já há muitos anos, ela é uma monitora de zazen e ela está começando a fazer um blog, vai estar no YouTube, que vai ser como uma leiga vai pensar sobre zazen. Como é que ela pode dar umas dicas para vocês de uma pessoa que não é monja, que não tem interesse em ser monja nesse momento, ela está estudando filosofia e psicologia, tem outros interesses na vida, mas quem sabe, o futuro ninguém sabe, mas não é importante isso. Importante que possa transmitir alguma coisa que lhe fez bem. E o zazen fez muito bem na sua vida, não é mesmo? Então, prazer ter você aqui conosco na rádio. E lembrando a vocês que essa semana, como eu disse, é a semana da transmissão do Dharma. O que significa transmissão? Você só pode transmitir, autenticar, quando a pessoa já chegou lá. Não é que a partir de agora eu vou dar para eles alguma coisa que eles não têm. É porque eles já têm. Eles já entenderam. Eles já são professores. Um deles chama-se José Fonseca Ixim, no Via Zen de Porto Alegre. Ele é o professor do Dharma de lá.
todas as quartas-feiras à noite ele dá aula do Dharma. Ele lê o Shobogenzo, lê os Shobogenzo Zuimonki, que são os comentários que fizeram do nosso fundador pelo seu discípulo. Ele tem sido um professor há muitos anos. Ele pratica Zazen há mais tempo do que eu. É um dos pioneiros no Zen aqui no Brasil. Na época que veio um monge muito interessante, um monge japonês, muito jovem, que veio aqui há mais de 50 anos, chamado Tokuda. Este mestre Tokuda, ele em agosto também virá ao Brasil para celebrar os 50 anos do seu trabalho missionário. Pessoa importantíssima, que tornou o Zazen acessível a todos nós brasileiros, abriu salas de meditação, templos e continua com muitos discípulos espalhados não só pelo Brasil, mas pelo mundo. Uma pessoa importante. O José Fonseca, que é chamado o nome budista Ei-Shin, Ei quer dizer eterno, Shin, coração, mente, essência da eternidade, né? Ele também é um jornalista, um escritor, escreveu uma revista chamada Bodhisattva, lá no Rio Grande do Sul. E ele, então, é uma das pessoas que está recebendo a transmissão, quer dizer, autenticando aquilo que ele já é. Não que ele vai começar a ser, mas que já é. O Sofu, é o Roberto Melo, também está comigo há mais de 10, 15 anos. É um praticante muito antigo, responsável pelo grupo de estudos das quartas-feiras, que é o grupo mais avançado. Aqueles que já estão adiantados, que já fizeram a introdução e agora estão se aprofundando no Dharma. O responsável por isso é o Sofu, que também é um professor do Dharma e está sendo autenticado. Outro dele é o Genzo. Alguns de vocês que vêm ao Zazen para iniciantes aos domingos, é o monitor de domingos. É aquele moço alto, que é um professor de fotografia. Ele tem uma empresa de fotografia, um curso de aulas de fotografia, chama Rever. O espaço dele fica na Vila Madalena, aqui em São Paulo. E ele é um grande professor, não só de fotografia, mas do Dharma. Ele há anos, ele se mantém como monitor de iniciantes. E às vezes as pessoas acham que iniciante é menos, né? Não, iniciante é mais. É como, sabe, escola primária? O professor que te ensina a ler e escrever, ele é talvez o mais importante de todos. Porque é através dele ou dela que você sente prazer pela leitura e que você vai dar continuidade a seus estudos. É uma questão que se levanta hoje em dia. Será que não deviam ser os mais bem remunerados, aqueles que estão dando a base, a fundação, geralmente em escola, vamos falar de crianças, de seres humanos? Em Portugal tem uma escola muito bonita, chama Escola da Ponte. Falando nisso, eu vou para Portugal em outubro. Ficou confirmado o lançamento do livro O Sofrimento é Opcional, como com o Zen Budismo pode ajudar a lidar com a depressão, da Bela Editora. Ela conseguiu que uma editora em portuguesa, conseguiu não, a editora portuguesa comprou os direitos e vai lançar em outubro. E, ao mesmo tempo, a Gisele, que é da Fili Poços, a Feira de Livros de Poços de Calda, me convida para estar no Festival Literário de Óbidos, que é uma cidade que fica no interior de Portugal e que é uma beleza. É um grande festival literário, muito conhecido. Eu vou estar numa mesa no dia 5 de outubro com Nelson Motta. Se vocês forem a Portugal, nos encontraremos por lá. Quem é de Portugal, e eu sei que há muita gente de Portugal acompanhando, saiba disso. Dia 5 de outubro estou em Óbidos, no festival, junto com Nelson Motta. Então, essas são as novidades da minha vida. Essa semana toda, estou no meio do processo. Hoje à noite nós vamos fazer a cerimônia que chama Denkai, a transmissão dos preceitos. Eles escreveram documentos muito antigos, são secretos, eu não posso transmitir isso para vocês aqui na rádio, é só para pessoas que já chegaram a um determinado nível. Mas eles copiam o nome de toda a nossa linhagem, de todos os Budas e ancestrais do Dharma, todos aqueles que nós temos é uma árvore genealógica, né? Essa árvore genealógica começa com um grande vazio, desse grande vazio passa por Shakyamuni Buda, e aí por muitos e muitos monges até que chega até nós. E é isso que eles copiaram e que hoje à noite vai ter essa cerimônia. Quando eu sair aqui da rádio, vou lá para o templo para fazer a cerimônia que chama Denkai, transmissão dos preceitos. É uma cerimônia intrincada, com muitos detalhes, muitas reverências, muita gratidão daqueles que recebem e aquele que transmite, porque um não existe sem o outro. Aquele que recebe é tão importante quanto aquele que transmite, e o que é transmitido também é tão importante que haja quem transmita e quem receba. Então, por isso, os três se tornam um.
Diga, Nilo, você está escrevendo aí notícias? Estou aqui coletando muitos e muitos abraços que a senhora Rochi está ganhando do Leandro, de Mairiporã, a Janete, no Rio de Janeiro, o Tato manda abraço da Austrália, Tato. Daniela manda abraço de Florianópolis, Juliane manda abraço a partir de Charqueada, aqui em São Paulo, Renata está em Catanduva e está ansiosa para sua palestra em Ribeirão Preto. Oba! A Maria está no Porto, em Portugal, e adormece ouvindo-a. Foi bom que ela falou de Catanduva, porque eu vou estar sim em Ribeirão. Vou estar em Ribeirão agora esse mês. É mais no finalzinho do mês, vão ter 2 palestras ou 3, porque lotou o espaço, então estão pensando em fazer uma terceira palestra. Estou aí, vou estar com vocês. Depois do dia 20, né? Acho que é 23, 24, 25, estou aí em Ribeirão Preto com muita alegria, com o monge Kojun, que foi um dos professores da Ronin, que está aqui conosco, e ele que tem um trabalho importante, porque ele é um professor de arquitetura, um professor de psicologia e um professor do Dharma. É um monge que já fez a sua primeira, fez o voto monástico, fez a renovação dos votos, e agora nós só estamos esperando os documentos dele chegarem do Japão para ter a transmissão do Dharma, como eu estou fazendo para essas 4 pessoas essa semana, será feita para ele assim que os documentos chegarem, porque ele já é um professor. Há muitos anos é um professor. Muito bem. Milton está conosco desde João Pessoa, na Paraíba. Takira está esperando em agosto a senhora em Goiânia. Opa, sim, Goiânia também. Goiânia vai ter 15 anos do Unipaz Goiás. Tem uma grande amiga lá, Hélida, que leva adiante a Unipaz. É um lugar maravilhoso de estudos, de reflexões, de como que nós podemos transformar uma cultura de violência numa cultura de paz. De tempos em tempos eu vou até Goiânia para fazer eventos com a Unipaz Goiás, e agora vão celebrar isso mesmo. Agora em agosto vai ser a primeira pré-lançamento dos 15 anos dessa Unipaz, e eu vou estar lá com eles. Então vou ver vocês por aí. Eu tenho viajado muito e eu estou cortando atividades. Então às vezes as pessoas querem me convidar e eu tenho que dizer não. Eu não gosto de dizer não, eu gosto de dizer sim, mas eu tive um resfriado muito forte, você vê onde eu estou um pouco rouca, eu tive um resfriado muito difícil, eu preciso de cuidados, eu preciso trabalhar menos, viajar menos e atender menos convocações. Então, sabe, eu vou estar por aí em alguns lugares, mas estou diminuindo. Meus 71 anos me obrigam a reduzir um pouco o meu ritmo. Então, mas vou estar viajando. Estou viajando para muitos lugares, fazendo muitos eventos, mas um pouco menos, então. E a minha agenda esse ano está fechada. Só tenho agenda agora para 2019 e 2020, algumas coisas, não tudo. Carolina está nos acompanhando com o esposo a partir da cidade do México. Muito bem. A Vanessa manda abraços de Miami. Oba. Ana Maria está em Barueri, Diego em Belém do Pará, Alex está em Salvador e a Isadora está em Foz do Iguaçu. Muito bem. A Julie Harris pergunta sobre as 4 nobres verdades. Muito bem. Em especial a acuidade, porque ela tem dificuldade de compreender isso. Muito bem. O que a gente chama de 4 nobres verdades é o primeiro ensinamento que Shakyamuni Buda fez logo depois da sua experiência iluminada. Vamos lembrar um pouquinho quem é esse personagem histórico. Temos um personagem que é um príncipe, filho de um rei, muito bem tratado, muito bem mimado, e um determinado dia ele percebe que há muito sofrimento no mundo. Nascimento, velhice, doença e morte. E ele sai do castelo várias vezes para tentar entender por que as pessoas sofrem. Ele não sofria, não. Ele vivia muito bem. Ele era feliz, contente, tinha tudo o que precisava, inteligente, bem casado, bem amado, nada lhe faltava. Mas ele viu que não era assim com todas as pessoas. E quando ele sai, ele vai encontrar a velhice, uma velhice descuidada, uma velhice não amada, vai encontrar a doença, muitas doenças graves, e vai encontrar a morte, uma pessoa que morreu. Isso faz ele pensar que ele vai envelhecer, o seu bebezinho vai envelhecer, qualquer um deles podem ficar doente de qualquer doença, físicas ou mentais, e qualquer um deles, e com certeza todos vão morrer. Então, qual o sentido da vida? Esse jovem pergunta. E nisso ele vê um renunciante, uma pessoa que se veste diferente,
e ele resolve que renuncia a tudo. Ele renuncia a tudo que era confortável e bom, seu castelo, sua comida, seus amores, sua vida, sua posição social, e vai morar com professores de yoga que eram mendigos, que viviam pelas ruas. E com eles ele fica de um bom período, uns 6 anos. Depois ele quer fazer práticas mais extremas, ele vai fazer grandes jejuns, fica outro tempo com eles, até que finalmente um dia se sente mais fraco e senta-se em fazer zazen, em silêncio. E nesse sentar em silêncio ele é perturbado por as perturbações da mente, né? O que é gostoso fazer, o que é bom, até que ele para com tudo isso, ele consegue transcender todas as tentações e provocações da mente, ele vê a estrela da manhã e tem a experiência mística que faz dele um Buda. Quando ele diz, eu, a grande terra e todos os seres, juntos nos tornamos o caminho. Então isso é Buda. E aí ele vai caminhar e vai encontrar seus antigos companheiros de práticas ascéticas, que falam, você entendeu alguma coisa? Você caminha de uma forma diferente, me diga o que você entendeu. Ele diz, há 4 nobres verdades, 4 verdades sagradas, 4 coisas muito importantes que eu entendi. A primeira, que dukkha, insatisfação, existe. Nós podemos ficar insatisfeitos. Isso é real, não é falso, não é processo mental falso, é verdadeiro. A insatisfação existe. E ela, segundo a nobre verdade, tem causa. Por exemplo, estou longe de quem eu gosto. Não estou perto de quem eu não gosto. Não estou fazendo o que eu gostaria de fazer. E ele vai dizer, nascimento, velhice, doença e morte podem ser causas de sofrimento, dessa angústia, dessa insatisfação. Então, a insatisfação, a angústia existe uma causa. Aí ele vai dizer a terceira verdade nobre. Há um estado chamado de nirvana, nibbana, que é paz e tranquilidade, que surge da onde? Da sabedoria. Não é a paz daquele que é abobado, é a paz daquele que é sábio. E agora veja que interessante. Quanto mais sábio, mais gentil, e aparentemente mais tolo. Por isso nós temos um sutra que diz assim, aquele que é chamado de tolo entre os tolos, esse é o mestre. Veja que bonito isso. Então, nós vamos ter essa significância de nirvana, de paz e tranquilidade, que é sabedoria pura. E aí ele vai dizer, a 4ª nobre verdade é um caminho de prática. Como é que você vive essa sabedoria pura? Como é que você vive o nirvana? Tem a memória correta. Lembre-se quem você é, o que é a vida, essa imensidão que é o cosmos. Por que se aperrinha com coisa pequenininha? Tem uma coisa maravilhosa que a extensão, a nossa vida é 1/1000 de nada. Então a memória é correta. Aí daí vem o pensamento correto, pensar de forma correta, não ter pensamentos tortos, distorcidos, né? Ponto de vista correto, você está vendo a realidade do ponto correto ou está tortinho também, né? Aí tem a fala correta, o que você fala é benéfico, beneficia os outros. O meio de vida correto, você vive de maneira que está beneficiando o que você compra. Você vai numa loja, você sabe que esse produto está beneficiando muitas pessoas ou é prejudicial, aí você não compra, né? E assim vai, meio de vida correto, aí tem o esforço correto. Às vezes a pessoa se esforça muito na direção errada. Não está fazendo o esforço que devia. Se esforça, mas é o contrário do que onde você quer chegar. Aí tem a meditação correta. Você medita de forma adequada. Hoje me perguntaram isso. Mas eu pensei que meditar era só fechar o olho assim e ficar quietinho. E aí a moça que perguntou para mim disse, eu vou começar a dormir, dar um sono. Eu falei, não, meditar não é dormir, não é relaxamento, não é descansar. É conhecer a si mesmo, conhecer as entranhas da mente, a coisa mais íntima que é você mesmo, né? O seu corpo e a sua mente. E que leva o que? A sabedoria perfeita. Então, isso aqui chama-se as 4 nobres verdades, que o último dele é um caminho de prática de 8 aspectos. É um caminho de estudo, mas principalmente de zazen, de sentar em meditação, de olhar em profundidade a si mesmo. E nem tudo que você vê é bonitinho. Que mais? Nem tudo que você vê é bonitinho. É. A Ângela está em Pernambuco conosco e também manda um cheiro para nós. Patrícia está em Bento Gonçalves. E a Alana está em Dublin, na Irlanda, mandando beijos com muito amor.
Muito obrigada. Mas a primeira questão da noite que chegou foi pela Ivone, e ela gostaria de saber o que o Zen Budismo pode dizer sobre inferno astral. Eu sei que o Messi passou para o inferno astral durante a Copa, assim falaram. E que ele só começou a jogar depois do aniversário dele. Alguns dizem, eu nunca havia ouvido essa expressão antes, sabe? É uma expressão que realmente eu não uso, que no budismo não existe. E eu tive uma aluna que hoje não pratica mais comigo, e que quando era próximo do aniversário dela, ficava desesperada, me telefonava numa aflição, disse que estava no inferno astral, que antecederia ao seu aniversário. Eu não sei disso. Eu não trabalho com horóscopo, eu não sei fazer mapas astrais, então realmente não é a minha área de conhecimento. Mas eu sei que às vezes nós criamos, e o livro que eu fiz com o professor Karnal diz isso, o inferno somos nós. Nós criamos infernos. Nós, às vezes, temos expectativas sobre quem eu sou, como vai ser meu aniversário, ideias mentirosas, né? De uma sociedade consumista que diz para você que é aniversário você tem que fazer festa. Por quê? Isso tem muito a ver com a pergunta da Débora. O que fazer quando tudo é desanimador? Pergunta ela. Anime-se. Perceba que existe uma coisa, que existe um mercado de querer vender uma felicidade que não é real. E aí a gente acha que não acessa, porque é tão bonito na televisão, né? Uma dessas noites, eu vi um programa sobre um escritor norte-americano chamado Baldwin negro, que fala da questão dos negros nos Estados Unidos. E que ele diz assim, ele foi para Paris, e quando ele volta de Paris é porque ele viu uma fotografia, uma história de uma jovem negra que foi estudar numa escola de brancos, e ela foi ridicularizada, insultada, e a firmeza dela e ao mesmo tempo a tristeza dela disse, eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar porque eu tenho que testemunhar o que está acontecendo nos Estados Unidos, da discriminação e do preconceito. E eu vou escrever sobre isso. Ele é um grande escritor e tem um filme belíssimo onde ele fala, eu não sou o seu negro. Você pode imaginar o que é uma verdadeira tristeza quando você vê as pessoas que você ama penduradas numa árvore? E quando eles deixam as roupas dessa pessoa por meses, para que você não se esqueça que são linchados só porque são negros? Venha me falar de tristeza. Pense um pouco no que está acontecendo à sua volta e o que você pode fazer para que seja diferente. Não entre na sua casca. Não vire um caracol, não ponha a cabeça embaixo da terra, como faz avestruz quando tem medo. Se as coisas não estão boas, como é que você modifica? E não é o fingimento. Porque, por exemplo, ele dizia o seguinte, que ele gostava muito de filme de cowboy. E os cowboys estavam matando os índios. Era massacre indígena. E ele, quando criança, achava lindo. Até que ele começou a entender. Eu também. Que não era bonito. Lógico. Que massacrar índios não é bonito. Né? Eu, quando criança, eu tinha Forte Apache de brinquedo. Tá vendo? Né? Que era do exército, que eliminava os índios, tinham soldadinhos ajoelhados atirando, dizimando cavalos com índios caídos. E isso é ensinado para as crianças, que é um processo de violência e discriminação e que a gente tem que parar com isso. Então, quando a gente acha que não tem solução, você vai procurar essa solução. Qual é um caminho de transformação? É uma transformação pessoal, mas tem que ser social. Não é sozinho. Você tem que estar envolvido num processo que sabe que a sua transformação é a transformação do mundo. Nosso tempo está quase acabando. Isso, exatamente. Vamos ter que... Bom, temos ainda questões de Luísa, de Genice, de Sheila, Ana. Vamos nos próximos programas, está tudo aqui armazenado. Viviane manda abraço de Mongaguá. Juliane gostaria de saber se na região de Piracicaba ela tem como encontrar instruções do Zazen. Olha, nós temos um site, você pode entrar no nosso site zendobrasil.org.br e lá você vai encontrar muitas informações, inclusive sobre curso online. O monge de Ribeirão é quem cuida quem está fazendo curso online e você pode fazer à distância. Nós vamos começar, talvez no segundo semestre, um outro curso online que vai ser passado, talvez Face Live, não sei ainda. Estamos pensando nisso. A partir de agosto, preparem-se. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.